Bem-vindos novamente, então, né? Aqui, me conectando novamente para a nossa terceira fase, né? Aqui entrando no Instagram também, né? Então, vamos lá. Terceira fase do Mind Shift de ganhador, transformador, né? É o seguinte, continuando essa virada de chave aqui na nossa mente, né? Encontrando as melhores formas de gestionar o nosso tempo, as melhores formas de gestionar os nossos ingressos, nossos ganhos, nosso dinheiro, né? As melhores formas de gestão de perfil do nosso comportamento, né? Tudo isso a gente tem visto aqui no nosso curso. E agora nós vamos abordar formas de aprendizagem. Como é que a gente aprende? Qual é a ciência por trás disso? Quais são as formas comprovadas para adquirir um novo conhecimento, né? Então, eu vou compartilhar agora novamente minha apresentação, minha tela aqui com vocês, tá? Eu estou com um arquivo aberto. Começo falando um pouco sobre neurociência e depois a gente passa para PNL e outros assuntos, ok? Termino. Peraí. Parece que não compartilhou, sim? Aham, sim. Termino o nosso vídeo aqui do Instagram, que é só uma introdução, e continuo com vocês falando sobre neurociência nessa primeira parte, ok? Então, aí, tudo bem. Vamos colocar aqui em grande, né? Cadê eu de novo? Sumiu meu vídeo aqui? Tá um pouco lento o computador, não sei por quê. Acabei de arrumar ele, gente. Pensando aqui. Parece que está travando um pouquinho meu PowerPoint. Então, a nossa terceira parte aqui do Mind Shift, né? Parece que agora vai. Bora, computador, me ajuda! Então, aqui nós temos um pouquinho de neurociência, né? Um resumo de um artigo, né? Que explica como a neurocientista Ellen Bialystok, da Universidade de York, perdão, no Canadá, afirma que as pessoas que falam mais línguas apresentam maior capacidade de concentração e se tornam mais distantes do mal de Alzheimer. Ela estudou casos de 211 pacientes e concluiu que os bilíngues, imagina os trilíngues, adiaram os sintomas da doença em até 5 anos, quando comparados a um monolíngue. Eles mantêm o cérebro ativo. Mas com a internet no bolso e várias maneiras tecnológicas de guardar essa informação e acessar, qual é a utilidade prática da memorização? Aham. Precisamos decorar menos informações e a nossa cabeça já está mudando. Estudos indicam que o Google modificou a memória das pessoas. Deixamos de decorar quando sabemos que há uma fonte externa de armazenamento de informação. Pare e pense, quantos números de telefone você sabe de cor? Provavelmente bem menos do que sabia antes da popularização das agendas nos celulares. Tornamo-nos dependentes dela, da fonte externa, no mesmo nível que somos dependentes de todo o conhecimento que recebemos dos amigos. Aí, perder a conexão parece perder um amigo, diz o estudo. Ficamos apegados ao fato de que a tecnologia aumenta exponencialmente o acesso à informação e conhecimento. A internet parece cuidar cada vez mais disso. Expandir a memória fica difícil, mas possível. O desafio maior é querer. Realmente, né? Hoje em dia, tudo que a gente precisa está guardado no celular. Perder esse mocinho aqui, perder o celular é pior que perder a carteira, porque aqui está a conta do banco, você não precisa fazer fila. Aqui está a senha das contas que você acessa, que muitas vezes são tantas contas que a gente esquece a senha, né? As fotos, os vídeos, os acessos das páginas, os joguinhos, né?
Tem tudo aqui, gente. Número de telefone, eu preciso ligar para minha mãe, eu preciso ligar para todo mundo. Se bem que da minha mãe e dos meus filhos eu memorizo, gente. O meu também, meus números, eu sou boa com os números. Mas eu sou boa com memorização em geral, né? Eu aprendo línguas fáceis em números, sei números de todos os documentos, números dos telefones, datas de aniversário da família inteira, né? Então, assim, mas é muito importante. Hoje, eu prefiro perder a carteira e refazer os cartões e os documentos que perder o celular, pela quantidade de informação que a gente movimenta neles. E o que a gente faz? A gente fica dependente, né? Ah, não sei, procura no Google. Ninguém vai até o dicionário físico mais, né? Ah, eu quero saber tal coisa. Não sei, pizzarias na cidade. Procura no Google. Qual que é o telefone daquela que eu sempre ligo mesmo, da marmitaria, não sei o quê? Tá tudo ali no Google, né? E a gente procura. E deixando a informação lá, não precisa, né, se preocupar de memorizar. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ir na inversa, tá? Nós temos que ser menos dependentes, digamos assim. Quando a gente precisa adquirir um conhecimento de qualquer área, a gente precisa fazer espaço na nossa mente, seja tecnológica, linguística, matemática, qual for, a gente precisa desse espaço aqui, trabalhar e memorizar, porque a gente sabe que esse conhecimento vai permitir elaborar outras atividades e tarefas no nosso dia a dia, tá? Então, nós vamos na corrente inversa do que a internet faz com a gente. Antigamente, né, gente, eu sou tão velha assim, não, mas na minha época aqui no Brasil, a gente formava fila para entrar e cantava o hino nacional, o hino da bandeira, né, o japonês da pátria filho, né? A gente cantava todos esses hinos, e a gente sabia, e eu ainda sei de memória, o hino nacional inteiro, e ainda uma parte do hino nacional lá do Peru, do tempo que eu morei. Mas hoje em dia, você pergunta para as pessoas na rua, né? A gente vê aquelas pegadinhas, aqueles programas, as pessoas não sabem, né? Não sabem nem o telefone. Às vezes eu falo para os meus filhos, qual é o CEP aqui de casa? Eles não lembram o CEP, gente, da minha casa. É incrível como a gente ficou preguiçoso para memorizar as coisas. Então, vamos prestar atenção nesse ponto e lembrar que aprender um novo idioma é basicamente memorização. É vocabulário novo que fica gravado na sua mente, tá bom? Aqui nós temos um poliglota muito famoso, né? Que fez lá o Hobbit, o Senhor dos Anéis, né? Então, esse é o J.R.R. Tolkien, né? Que é o famoso por incluir idiomas artificiais nos seus livros, O Senhor dos Anéis e O Hobbit. São provas de que essas línguas inventadas possuem uma gramática e semântica comparáveis com idiomas que evoluíram naturalmente. Tudo começou com a mãe de Tolkien, que ensinou latim, francês, alemão desde pequeno. Consequentemente, isso o levou a estudar outras ao longo de sua vida. O seu favorito era o finlandês, o que inspirou a criar Quênia, uma língua culta dos elfos. Da mesma forma, o seu amor por galês o influenciou a criar o Sindarin, o segundo idioma mais complexo que ele inventou. Além disso, ele não acreditava que alguém devesse aprender um idioma por razão prática ou econômica, mas por puro amor, né? Outra que fez digamos, um novo idioma, criou muitas palavras, né? É a autora do Harry Potter. Quantos encantamentos, feitiços, nomes, casas, né? Competidoras, locais, nomes de objetos, né? Quanta criatividade, não é? Muita coisa. A neurociência na educação, né? O principal propósito da neurociência é ajudar a esclarecer o que acontece no cérebro humano. Os educadores identificam como o cérebro reage durante o aprendizado de novos conteúdos. São estudos feitos por pesquisadores, ok? De acordo com o cientista ganhador do Prêmio Nobel em 2006, Kendall, aprender significa criar memórias de longa duração, né? Sendo assim, segundo a neurociência, a aprendizagem acontece quando o estudante consegue resgatar uma memória e aplicá-la de forma inovadora e criativa na resolução de problemas.
Ainda neste processo, o aluno alinha estudos à vivência, à imaginação e à necessidade de fazer diferença na sociedade e no mundo. O aprendizado atua sobre padrões de organização do cérebro. Sabemos que também a emoção, motivação e atenção são fundamentais para o aprendizado. Ninguém é incapaz de aprender. O cérebro é plástico e tem a capacidade de criar novas conexões entre os neurônios durante toda a vida. O professor tem papel fundamental quando ensina o aluno a ter autonomia e vontade de aprender, mostrando as capacidades e fortalecendo a autoestima. Então, o aluno tem que ter autonomia, ser autodidata em alguns momentos. Ele tem que buscar aprender, memorizar, buscar conhecimento, subsanar algumas coisas. Claro, o professor está sempre à disposição para resolver qualquer dúvida, mas uma pessoa ativa, proativa, ela tem iniciativa, ela procura, ela discute, ela reflete sobre isso e ela confirma com o professor. Mas é uma pessoa ativa nos estudos, né? Atenção é uma escolha, não uma característica inata. Hoje em dia tudo é TDAH, né? Até quem não tem, tem, né? Mas atenção é uma escolha, não é uma característica inata. A gente precisa ensinar aos nossos filhos a serem atentos. Mas o mundo hoje é tão rápido, tão caótico, a criança já nasce, já está com o celular na mão e os comandos são rápidos. E cada vez mais a gente quer as coisas rápidas. Eu mesmo queria que meu computador fosse uma coisa assim, que eu olhei para ele e já mudou. E ele demora a carregar, e eu fico doida. E a gente acostumou com o imediatismo, né? E se não for imediato, parece que a gente não está alcançando as coisas no tempo certo, né? Uma vez, um padre amigo meu falou, hoje em dia, as pessoas querem tudo instantâneo. Antes de falar nesse café instantâneo, a pessoa tinha que produzir o café, secar, colher, torrar, né? Moer, fazer o café e tomar. Hoje já vem quase pronto e a gente não tem paciência, né? A atenção não é uma característica de alguns alunos, mas uma decisão de focalizar em determinado assunto ou situação. Para e se concentra naquilo, né? Foca. Que acontece 100 mil vezes por dia, ou seja, é possível ensinar o aluno a ter mais concentração, sem distrações, né? E mais para frente eu vou explicar na PNL como o que distrai cada um, né? Aqui nesse processo de aprender significa criar memórias de longa duração, eu tive alguns alunos que tinham assim, você via bem marcado que o aluno tinha memória de curto prazo. Ele estudava aquilo no momento, vinha, fazia a prova bem, que a memória de curto prazo funcionava, mas daqui 2, 3 meses você voltava a perguntar e já tinha esquecido. A memória de longo prazo, de longa duração, não estava. Ele não estava realmente absorvendo aquilo, né? Era só necessário para fazer a prova. Passava, já era. Tinha boa memória de curto prazo apenas, né? E a gente teve que fazer um trabalho maior, retomar algumas coisas, né? E é mais ou menos como a gente viu na aula passada, sabe o retrabalho? Quando a gente não fixa, não faz com vontade, tem que refazer? É mais ou menos isso. E aí vem o programa da programação neurolinguística, né, mais chamada de PNL. Ela estuda como as nossas experiências subjetivas, nossas concepções e visões do mundo, demonstradas através da linguagem, afetam nossas ações. A programação explica como organizamos nossos sentimentos e emoções e as mobilizamos para alcançar nossas metas e objetivos. A programação neurolinguística defende 3 posições perceptivas, ou seja, 3 modelos distintos de ver uma questão. Mudando o modo como abordamos determinado assunto, mudando o nosso pensamento sobre aquele assunto, mudando os nossos comportamentos. Podemos observar os fatos do eu, do outro, né? E desde uma terceira visão, uma terceira perspectiva, que faz uma observação sistêmica de fora, de onde se observa a primeira e a segunda, né? O eu e o outro, tecendo uma terceira visão das duas perspectivas, sem necessariamente precisar adotar uma das duas, mas
para criar uma visão mais abrangente do eu e do outro, né? Agora, na prática, nós dizemos que temos uma classificação da PNL. Acho que tinha um anterior aqui, não? Então, né? Travou. Aí. Na prática, a gente divide pela programação neurolinguística as formas, né, os estilos de aprendizagem de cada um. Temos o visual, o auditivo e o sinestésico. O visual aprende por meio da observação, o auditivo por meio das instruções verbais e o sinestésico fazendo as coisas, tocando, né? Ele envolve-se diretamente. Eu, particularmente, sou uma pessoa mais visual. Então, lá que a gente viu atrás na neurociência, o que me distrai são estímulos, né? Estímulos visuais me distraem muito, mas som, essas coisas, nem tanto, né? Porque eu não sou tão auditiva. E eu preciso, sim, às vezes, né, no sinestésico, aí, tocar, escrever. O fato de colocar por escrito num caderno, fazer os exercícios, ajuda muito na retenção do estudo, né? Principalmente para quem é visual. Eu não sei vocês, ou quem é visual como eu, deve ter tido já aquela sensação que algo que leu, que estudou no livro, no momento da prova, como que você fechasse os olhos e aparecesse a foto ali, todas as letras estão na sua frente para você ler de novo e escrever, né? É uma memória fotográfica. Então, isso sim é algo que eu faço muito, eu memorizo muito pelo que eu vejo. Para mim são importantes essas cores, essas formas, tá? Talvez para um auditivo, para um sinestésico, nem tanto, ok? O auditivo, ele já vai ser mais sensível a como você fala com ele, qual é o seu tom de voz, como você está de humor, né? O sinestésico, ele já prefere coisas que ele usa o corpo junto, né? Atividades físicas, dançar, brincar, tocar, porque ele sente aquilo que ele faz, né? Então, vamos ver aqui algumas características de cada um, tá? Essa é uma tabela tirada do livro aqui do lado, né, da Ana Maria Salgado Gomes, chama Transtorno de Aprendizagem e Autismo, do Grupo Cultural, publicado em janeiro de 2014. Ok? Como eu disse para vocês no disclaimer nas outras vezes, não inventei o material, mas trago para vocês o conhecimento, compartilho aqui, que está dentro do nosso programa, tá bom? Então, o estilo de aprendizagem a gente viu, a leitura para o visual, ele gosta de descrições, desfruta imaginando as cenas, quando a gente lê todo o mundo que a gente vai criando, né? Boa capacidade de concentração. O auditivo, ele desfruta do diálogo, evita descrições longas, chato, né? Ele não se fixa nas ilustrações, ele ouve, memoriza o que ele ouve. Por isso aquelas histórias em áudio são melhores para ele, né? Então, por exemplo, um podcast, um áudio em inglês, vai ajudar muito o auditivo a afinar o ouvido, né? Sinestésico. Prefere as histórias nas quais a ação movimenta-se enquanto lê. Não é um grande leitor, né? Ele vai, ele anda, ele marca. Nós, né? Mexem as mãos, e etc, né? A ortografia. O visual costuma ter boa ortografia porque visualiza a palavra. Eu não. Minha letra é horrível. Auditivo. Não costuma ter boa ortografia porque escreve a palavra como ouve. E aqui, quem fala espanhol, B e V, tem o mesmo som. Se eu fosse falar vaca, eles dizem vaca. Se eu fosse falar bola, bola. Tanto faz com V, com B, para eles é o mesmo som. Então, às vezes, né, a maioria de pessoas desse idioma costuma, no começo dos anos escolares, confundir as duas, escrever no lugar errado, né? O sinestésico, com frequência, tem má ortografia, escreve as palavras como sente, depende do humor que ele está ali, né? A memória do visual, ele gosta de tomar notas, escreve as coisas para recordar, lembra-se de rostos, mas não de nomes. Auditivo, lembra-se de nomes, mas esquece dos rostos, retém por repetição. Sabe aquela pessoa que estuda em voz alta? Aqui faz sentido.
né? O sinestésico recorda mais o que fez e não o que viu ou falou, né? Mas o que agiu, participou. Imaginação do visual, ele pensa em imagens, visualiza os detalhes, muito imaginativo. Então, quando a gente lê um livro, quanto mais detalhes tem da cena, do local, mais a gente imagina, mais a gente visualiza. No auditivo, ele pensa em sons, não presta atenção muito nos detalhes. Já o sinestésico, as imagens não são tão importantes para imaginar. O nível de concentração do visual, ele não toma conhecimento dos sons. Distrai-se quando há desordem visual ou movimento, alguém passando, né? O auditivo distrai muito facilmente com os sons. Qualquer barulhinho está distraindo. E o sinestésico, ele não presta atenção às apresentações visuais e auditivas, porque ele precisa participar de alguma forma, né? Quando eu estava em sala de aula, muitas vezes, mesmo que fossem adultos, eu gostava de brincar, né? Hoje nós vamos estudar as partes do corpo. E tem aquela música, né? Head and shoulders, knees and toes, eyes and ears and mouth and nose, head and shoulders, knees and toes. Então, a gente brincava. Porque eu sei que pela timidez, pela vergonha, por parecer algo estranho, a gente já estava crescido, ia lembrar dessa experiência. O sinestésico gravaria muito esse vocabulário dessa forma, né? Níveis de concentração, então, ok? Resolução de problemas. Planeja antecipadamente e organiza seus pensamentos escrevendo-os. Fala dos problemas e coloca possíveis soluções oralmente, no caso do auditivo, né? Ele precisa falar. E falando, ele organiza os pensamentos, né? A minha filha, ela tem muita facilidade com vários instrumentos musicais. Mas ela é tão auditiva que ela é daquelas também que adora falar sozinha. O dia inteiro conversando com ela mesma, sabe? É uma característica também dos auditivos, tá? O sinestésico, ele vai por impulso. Com frequência, ele escolhe a solução que envolve maior atividade física. Tá vendo? Para respostas a períodos de inatividade, o visual, ele olha ao redor e examina a situação. O auditivo, ele fala consigo mesmo e com os outros. O sinestésico experimenta fazer coisas, toca, manipula, sente. Respostas às novas situações, olha ao redor, examina a situação. O auditivo fala sobre a nova situação e sobre o que deseja fazer. O sinestésico experimenta fazendo as coisas, ele toca, manipula e sente. No aspecto emocional, o visual é chorão, né? Chora com facilidade, sua expressão facial indica claramente as suas emoções, transparente, né? O auditivo explode verbalmente quando sente alegria ou raiva, porém acalma-se em seguida. Expressa suas emoções verbalmente, por meio das mudanças no tom e volume de voz. O sinestésico pula quando está contente, abraça, empurra, puxa, demonstra. Sabe aquela pessoa que gosta de tocar, né? Nem todo mundo gosta, mas o sinestésico sente essa falta de interação, né? A comunicação do visual é bastante calado, descreve na forma concreta, pode ficar impaciente, tem que escutar por um longo período de tempo. Já o auditivo gosta de ouvir os outros, porém não reprime a vontade de falar. Suas descrições são longas e um tanto repetitivas. Gosta muito de falar. O sinestésico faz gestos ao falar. Não presta atenção e perde rapidamente o interesse nos discursos verbais longos. Né? É aquela pessoa que fala, não aguento mais, deixa eu dar uma volta, depois eu volto. Né? Não consegue ficar numa palestra. Talvez não consiga assistir tudo isso, eu espero que sim, e que vá tomando nota, faça isso uma atividade física, ok? Então, aqui a gente tem a comunicação no uso de idiomas. Como é que funciona? Como é que eu trabalho isso quando a gente coloca o material à disposição? Como é que eu quero que o meu aluno trilingüe pratique com o material que eu deixo para ele na plataforma? Com repetição. Entendendo o conceito de que nosso cérebro aprende por velocidade e repetição, nós trabalhamos com a masterização das frases por aulas ministradas em uma velocidade. Por exemplo, no meu curso, um módulo dura um mês, né? Então, cada módulo a gente faz em um mês, ou cada mês um módulo. O que ajuda a assimilar este conteúdo
e o faça internacionalizar, as estruturas aprendidas em aula mais rapidamente, além de trabalhar com prontidão no idioma e fluência. Vou mostrar mais para frente, mas a repetição aliada à substituição de pequenas palavras faz com que nós ampliemos o vocabulário, assimilemos melhor a estrutura e fixemos, né? Fixa na memória de longo prazo, tá? Então, por exemplo, se eu digo o carro é azul, aí eu troco, né? O carro é vermelho e verde. Eu estou colocando mais duas cores. Mas se eu quero trabalhar no verbo, o carro já foi vermelho, mas agora ele é verde. Eu vou mudando a estrutura, né? E vou assimilando aquilo, mas de uma forma que esteja correta em outros idiomas, tá? Os sistemas representacionais determinam os nossos gostos, preferências, relacionamentos e o nosso comportamento. Nossa personalidade é construída através dos estímulos marcantes que acontecem durante nossa vida. Usamos esse conceito para identificar quando nossos alunos usam mais sistemas visuais, auditivos ou sinestésicos na aprendizagem. É fato que a nossa bagagem de vida, a bagagem de cada um, é trazida para a forma como assimilamos ou aprendemos ou trabalhamos para tudo que nós fazemos. O nosso jeito de ser, na nossa forma, está impressas as experiências que nós tivemos no passado, os estímulos que foram positivos e os que foram negativos, aqueles que a gente tem mais reatividade de aceitar ou não. Por quê? Porque em algum momento nós tentamos e não deu certo, então a gente já freia ali, né? É como são criados, assim, muitas vezes a gente viu também os paradigmas, né? Mas isso determina muito de como nós resolvemos assimilar mais as coisas e de quão desenvolvidos a gente tem as outras formas. Por eu ser visual, não quer dizer que também por auditivo e por sinestésico eu não aprenda, não, é só que é uma qualidade mais marcante, né? Foco no positivo. Utilizamos técnicas de correções que não expõem os alunos, muito menos os deixam desconfortáveis com o idioma, né? Fazemos uso do trabalho digital autodidata e também ao vivo para sanear dúvidas e fomentar a participação ativa de cada aluno. Adoro aluno que faz pergunta, que participa, coloca a sua opinião, que conta de si, que compartilha experiências, enriquece o grupo todo, né? Ressaltamos as habilidades individuais e não as deficiências. Ninguém está aqui para julgar ninguém. É o que eu sempre falo, não tenha medo de falar, de participar, porque todos estamos aqui para aprender. Todos, em algum momento, passamos por essa fase de aprendizagem. Ninguém é mais que ninguém para julgar. Então, não tenha medo. Aproveite a sua oportunidade, né? Utilizamos técnicas implícitas como o paraphrasing, o backchaining, as substituições e as perguntas, aquelas que você vai fazendo para que o aluno se dê conta. Já viu o psicólogo, né? Você vai no psicólogo pedir uma solução e ele fala assim para você, como você resolveria isso? Faz a gente pensar, né? Faz a gente tomar uma direção. A menos que, durante a consulta pessoal, o aluno solicite saber seus pontos de melhoria de forma direta. A gente não expõe ninguém. Mas se o aluno entra em contato pedindo um feedback real de onde ele pode melhorar, o que está acontecendo, aí sim a gente tem que ajudar essa pessoa a passar de nível, né? A superar isso. O rapport é um conceito do ramo de psicologia que significa uma técnica usada para criar uma ligação de sintonia e empatia com outra pessoa. Esta palavra tem origem do termo em francês rapporter, que significa trazer de volta. Rapport ocorre quando existe uma sensação de sincronização entre duas ou mais pessoas, porque elas se relacionam de forma agradável. Então, é aquela empatia, né? Que faz com que a gente entenda, se coloque no lugar do outro. Então, a gente fala de uma forma que vai ser bem recebida, sem ser mal interpretada pela outra pessoa, né? Mapa e território. Mapa é o desenho que criamos da situação e território é supostamente a realidade. Por que supostamente? Porque a realidade é subjetiva. Cada um possui uma percepção do mundo.
Usamos esse pressuposto para trabalharmos ao longo das aulas, para adaptarmos o mapa do aluno para o seu melhor aproveitamento das aulas e conteúdos disponibilizados a ele. Como eu disse, talvez o que eu visualize diante de uma atividade, de uma colocação, meu ponto de vista pode ser diferente de outro aluno, porque a realidade dele, a vivência que ele teve anteriormente é outra. Então, a realidade, os pontos de vista não são o mesmo que eu penso, provavelmente não é o mesmo que você em tudo. A gente não precisa estar de acordo em tudo, são diferentes ângulos, né? E é o que acontece também com o aluno, então a gente precisa entender a realidade, por onde ele vai. E eu tive que ajustar muito isso durante a minha vida, porque, às vezes, o que a gente quer dizer em outro idioma, o raciocínio que um latino que fala espanhol tem, onde ele quer, o ponto que ele quer chegar, é bem diferente como a nossa maneira de expressarmos. Até porque eles não falam o que sentem, não falam o que pensam. Eles falam o que gostariam que fosse. Eles falam pensando no resultado. E a gente não. Muitas vezes a gente fala o que pensa, né? Então, o cognitivo muda, né? O cognitivo, as intenções. Então, você tem que interpretar mais que as palavras, né? A PNL é definida como um estudo da estrutura da experiência subjetiva, o que pode ser deduzido e predito por ela, já que se crê que todo comportamento tem uma estrutura, né? Então, um background, um antecedente. Luca Lampariello afirma que se você praticar a substituição das palavras ou variantes de uma oração, você pode ampliar inúmeras vezes o material disponibilizado. Então, ele diz, olha, recomendação, técnica, variação. Ouvir e ler em combinações que estimulam o cérebro em novas formas. Exemplo, eu falo assim, I have bread and butter for breakfast. Aí eu troco bread and butter. I have jam and cheese for breakfast. Foi geleia com queijo, né? I drink orange juice for dinner. I drink soda for dinner. I drink a tea for dinner. A cup of coffee. Ok? Então, depende. Eu posso ir trocando na mesma frase e vou tendo inúmeras combinações, utilizando diferente vocabulário. É isso que ele propõe e é isso que nós vamos fazendo na tradução simultânea nos 3 idiomas, tá bom? Agora, o que a gente pede para o aluno, né? Tirar esses setinhos aqui. O que a gente pede para o aluno é que, primeiro, ele seja autodidata. A atitude que o aluno deve ter é uma atitude proativa. Aprender de verdade uma língua nova, você precisa abandonar a mentalidade de que tem que ter o professor ali do lado a maior parte do tempo, te colocando ali na mão como escrever. Isso é uma coisa totalmente imprática nos dias de hoje. Não é o professor que tem que praticar, não é o professor que tem que aprender, é o aluno que tem que aprender. E se você tem que aprender, é você que tem que praticar, é você que tem que escrever, é você que tem que pensar na resposta do exercício. É o seu cérebro que tem que funcionar. Então, você tem que ser autodidata. Apesar de ter esclarecimento de um professor, quem vai assimilar a nova informação é você e o seu cérebro. Então, ajude-o, né? Não existe mais aquela dependência de ter um professor do lado, ditando cada palavrinha. A pandemia nos mostrou o quão factível é o estudo e o trabalho remoto. O EAD está aí faz tempo, né? Eu já fiz vários cursos. E muitas vezes você coloca coisa lá no fórum e o professor nem responde, mas você vai passando, né? Você vai assimilando aquilo. Você tem o material e tal. Cada vez a gente é mais autodidata. Um estudante ativo se interessa, ouve músicas, lê as traduções, compara, entende o contexto e não se prende à tradução literal de cada palavra, procura o contexto. Se preocupa mais com o que quer dizer, né, que com a tradução de palavrinha por palavrinha, né? Para onde vai cada coisinha? Às vezes é isso que bloqueia alguns alunos. Tem a disciplina. Não existe magia, né?
Apenas o esforço leva ao sucesso. Como eu dizia, né, ontem conversando com uma pessoa, ai, mas eu vou ter que estudar, não vou ter tempo, eu até ponho lá o curso, né, mas às vezes eu acabo abandonando, porque, ai, que preguiça, né? O que eu te mostro no método trilingue é que é possível atingir sua meta em menor tempo, com menor custo e ainda aprendendo 2 idiomas ao invés de um. Não te digo que será sem esforço, grátis e colocado como um chip de memória na sua cabeça, né? Abre, quebra, põe lá dentro, pronto, fechou, acabou, sem esforço nenhum, já aprendeu. Plim! Eu não sei fazer mágica, gente. Vocês têm que estudar. Precisa manter a frequência e uso constante para melhor aproveitamento. Imagina uma pessoa que quer ficar musculosa sem ir na academia, ou quer emagrecer comendo de tudo, muita quantidade. Tem jeito, não dá para fazer milagre, né? Eu preciso que nas atitudes desse aluno ele se organize. Já mostrei para vocês como é a organização do tempo, né? E as ferramentas de organização do tempo no nosso Mindshift 2, na aula anterior. Então, aqui o esboço, né? De alguns tips, organização, defina como vai encaixar um novo aprendizado no seu dia a dia. E aqui, como eu disse para vocês, quando eu uso uma fotografia que não é minha, aqui está quem fez, né? Silvia Rosenhaus Tolissano, né? Desse site aqui, .rg/blog. Languages, ó. Então, aqui ela tem como, o que eu sei, né? Sabedoria, o que eu sei, o que eu quero saber, como eu vou encontrar, descobrir, o que eu tenho que aprender, qual ação eu devo tomar e que questões eu tenho, né? Como, onde, né? De que forma. Se o aluno ele é organizado e ele procura se estruturar, chegar a um resultado, ele vai colocar isso em etapas, vai planejar, PDCA, né? Planeje, faça, verifique e atue, né? Então, ele vai se organizar para chegar no resultado, para obter o resultado, né? Comprometimento. O compromisso está diretamente ligado aos motivos que te levam a estudar ou trabalhar em aula. E aqui, aqueles motivos que eu trabalho no Trilingue. O meu curso é para pessoa que precisa ser promovido, que precisa usar no trabalho, né? Que quer expandir os negócios, aprender os 3 idiomas para ontem. E eu coloco o português porque muitos dos alunos da plataforma falam espanhol como língua materna, tá? E estão aqui ouvindo esses cursos, aproveitando para aprender o português. Tem gente que tem paixão pelo português, a nossa música, as nossas novelas. O Brasil tem muita coisa boa por aí. A gente aqui critica tudo, né? Essa é a verdade. Mas tem muita coisa brasileira, estudos científicos que são de ponta, que despontam antes de outros países, tá? Então, muita gente quer aprender português, sim, e está incluído no nosso curso. Então, tem estrangeiros aqui com a gente, e é por isso que eu digo é um trilingue, tá bom? Não é um bilingue. Pratiquem, nós precisamos praticar, né? Todo processo de aprendizagem deve ser acompanhado de prática para assimilação. Você terá sugestões de material auxiliar, mas poderá adicionar material do seu interesse pessoal também. Mas veja as recomendações de nível. No meu site eu coloco bem específico, né? Inclusive lá nas objeções, nas dúvidas. Eu vou aprender tal coisa, tal tema dentro do curso? Sim. Tem tudo lá dentro. Mas tem paciência, em que momento você vai aprender. Quer usar um aplicativo para te ajudar a baixar? Sim. Mas pratica palavras, vocabulário e gramática do teu nível. Não se confunda, porque trazer coisas ali que você não vai entender, mais do que te ajudar, mais do que te adiantar, vai te confundir. Então, não, respeite o seu nível, ok? Por isso, eu coloco meu material extra direcionado lá dentro da plataforma. Se você não sabe onde buscar, ou onde ampliar, ou onde ver mais conteúdo, ali tem conteúdo extra. E se você precisar de mais, pergunte. Ou pesquise, sim, mas respeite o seu nível, certo?
para não atrapalhar. Siga uma estrutura de raciocínio e coloque em prática nas suas tarefas, exercícios e rotina diária. Então, aqui eu coloquei aquela figurinha do iceberg, né? Essa daqui é feita pela Sylvia Duckworth, né? Então, é aquilo, todo mundo vê o teu sucesso, fala, nossa, que sorte você teve, né? Mas não vê que lá de baixo teve muito trabalho, muita coisa por trás disso, né? Eu estou lançando esse curso agora, mas o ano passado todinho eu digitei tudo sozinha, armei, gravei, demorei um ano inteiro para desenvolver todo esse trabalho para agora apresentar para vocês, né? Aí o pessoal fala assim, nossa, é fácil, mas para vocês é tranquilo. Tudo tem trabalho na vida, gente, precisa de prática. Não existe fórmula mágica para ir de um ponto ao outro, tá bom? Se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Sêneca. Estrutura. Por que eu trabalho com estruturas? Porque eu acredito que se não houver uma estrutura, uma associação, ficam palavras perdidas, eu não vou ter coerência na produção de texto ou na fala, né? Não vou ser fluente. Por que seguir rotas e etapas em um curso? Porque de que outra forma eu mediria os progressos? De que forma eu saberia quanto eu já fui ganhando? Como eu vou medir isso? Como eu vou ter certeza de se eu vi tudo ou não? Né? Por que ter um ponto ou idioma como referência? Porque é parte do nosso raciocínio. Como adultos, já tendo um idioma de referência, uma vivência de referência, eu preciso associar, eu preciso ter um ponto. Nada melhor do que comparar uma estrutura a outra e assim o meu cérebro, pouco a pouco, de tanto ver, de tanto praticar aquilo ali, ele vai entender com maior rapidez como é que deve ser feita uma tradução no contexto, mais que no literal, né? Resultados bem definidos. Leia muito. A leitura não somente amplia o vocabulário, mas traz um vasto conhecimento sobre o motivo de estudo de cada livro. Ainda assim, em caso de ficção, um livro pode te levar a lugares impensados, maravilhosos. Pensem nos livros, por exemplo, eu gosto muito das Velas Marinhas. Ai, esqueci o nome dele agora. Mas eu gostava muito de comprar os livros dos meus filhos. Eu vou lembrar, nome com J. Eu vou lembrar. Os amigos são como os bons livros, né? Não é necessário ter muitos, mas basta ter os melhores. A principal razão por que as pessoas não alcançam seus objetivos é porque não os definem. Nem eles sabem para onde querem ir, nem eles sabem o que querem. Então, eles não consideram seriamente como críveis e alcançáveis. Os ganhadores sempre podem lhe dizer o que estão fazendo ou o que planejam fazer. Palavras de Dennis Waitley, né? Então, é isso. Não é que eu queira, né, falar, nossa, mas como é que eu vou comparar um curso como esse, que ensina 3 línguas para públicos de diferentes nacionalidades, em um só ano, com um curso de idiomas de uma escola particular que ensina um só, em 4 ou 5 anos, só para estudante brasileiro? Não tem como comparar essa metodologia. Não tem como comparar esse conteúdo, essa coordenação. Não acho? Anthony Robbins, no livro Despertando o Gigante Interior, diz: toda definição de objetivo deve ser seguida imediatamente de um plano de desenvolvimento e uma ação massiva e consistente ao seu cumprimento. Você já tem esse poder em seu interior, e se ainda assim não o convocou, é simplesmente porque falhou em estabelecer objetivos que o inspirem. Profundo, né? Pura verdade. Nós somos o nosso maior porto, né? Nós somos o responsável por tudo que acontece. Se deu certo, não deu, fez, não fez e tal, é tudo por decisão nossa, decisão própria. Muitas vezes, não vou mentir, eu esperava ter tido um relacionamento onde pudesse contar com alguém, contar com filhos, contar com mãe, pai. Sabe, a gente não conta, porque existem coisas que ninguém mais pode fazer por nós. Nós mesmos temos que tomar ações. Existem coisas que só nós mesmos podemos fazer.
E isso é algo que a gente deixa para as pessoas à nossa volta, ao nosso redor também, né? Não só para nós, mas para colaborar, para servir, né? Dizem que maior é quem sabe servir que quem é servido, né? E muitas vezes Jesus nos ensinou isso até no lava-pés e tal, né? Mas, enfim, não vou entrar em religião aqui. Outra forma de entender como você aprende e de onde vem a sua motivação é através do perfil comportamental do Dr. William Moulton Marston no seu livro Emoções das Pessoas Normais. Acho que eu já citei esse livro aqui anteriormente, né? E o link do perfil comportamental é esse aqui, do MR Coach, tá? Esse perfil ele é gratuito, vocês podem entrar, preencher e vocês vão saber, na teoria DISC, que eu já apresentei anteriormente, qual tem maior dominância, né? Qual predomina no seu padrão comportamental, tá? A teoria DISC afirma que existem 4 padrões básicos de comportamento previsíveis observados em seres humanos. Compreendê-los pode se traduzir em um sucesso profissional, pessoal, além de poder levá-lo a um alto grau de satisfação nas relações pessoais. Diz que é um acrônimo para dominância, influência, estabilidade e conformidade. A ciência comportamental por trás da avaliação defende que todas as pessoas possuem essas 4 habilidades básicas de comportamento em diferentes graus. Compreender como essas 4 qualidades estão presentes em você aumentará significativamente seu autoconhecimento e, portanto, sua habilidade em se relacionar e em lidar com diferentes situações de sua vida cotidiana e profissional. Okay? A gente já falou sobre isso na parte profissional anterior. Agora, como que é a espiral da procrastinação? Vamos falar desse fantasma que atrapalha a gente, né? Segundo os pesquisadores, todos temos tendência a procrastinar. Além de ser um fator crítico para nosso desenvolvimento, também afeta negativamente as nossas emoções. Este gráfico foi retirado de um material digital do Gabriel Goff, de distribuição gratuita, ok? Não fui eu que fiz, mas está aí porque são estudos. Okay? Evitar a frustração causada está em nossas mãos. A ansiedade que sofremos pelos níveis acelerados de consumo de informação, tecnologias em constante atualização e demandas de mercado instáveis, nos causam certo desgaste e temor, levando-nos assim a procrastinar. Então, é um círculo vicioso, né? A gente evita fazer porque é difícil, é chato, está cansado, deixa para depois, aí vai acumulando. Lembra lá daquele gráfico do Eisenhower, né? Urgente e importante? Vai ficando lá naquela coluninha de deixei para depois, foi acumulando e agora é urgente, já está me dando problema. Está me causando uma má imagem, porque eu não cumpro, não entrego nada para os clientes, né? Não cumpro os prazos que eu tenho que cumprir. E aquilo está me afetando, tanto na vida pessoal como financeira e profissional. Acontece muito, né? Voltando lá naquele gráfico do Eisenhower, vocês vão lembrar. Então, é isso. Ele começa a espiral assim. Você se sente pouco capaz de finalizar a tarefa, considera ela chata, difícil, não vê importância, faz uma má gestão do tempo para entrega, não sente controle da situação, dá prioridade a outras tarefas, dá uma queda de energia, tem uma performance baixa, vem para autocrítica, e acaba se frustrando, achando que não é capaz. Tudo isso por não se organizar, né? Então, vejamos algumas outras razões pelas quais fazemos isso. Impulsividade, aversão à rotina. Ah, que preguiça, né? Falta de disciplina, distração, falta de organização, ações que não são orientadas por metas, como dizia Sêneca, que não sabe onde vai, qualquer caminho, né? Desconsideração do tempo futuro, acha que depois vai dar tempo, né? Deixa para depois a gente vê. Descompasso entre intenção e ação, então não sabe qual é o resultado que quer, não tem claro o que quer alcançar, então para que eu vou fazer, né? Falta de planejamento e influenciado pelo entorno social. Muitas vezes, né, a pessoa recebe muito convite para sair, tem muito compromisso, e aquele entorno social vai falando para ele, ah, não liga não, deixa aí,
até que ele percebe que é uma espiral de frustração constante, de não cumprimento, que deixa você totalmente descrédito, né? Tira o crédito diante das pessoas com as quais você convive, né? Como combater essa procrastinação? A fim de combatê-la, é que muitos pesquisadores e professores vêm estudando ferramentas de apoio como a matriz de Eisenhower, que já ensinei para vocês, o modelo 5S ou Kaizen para organização e limpeza, né, dos japoneses, né, Seiko, Senjutsu, né, tem lá os 5S, mas todos eles estão relacionados à organização e limpeza, praticamente, do seu ambiente de trabalho, né, na sua vida. E acho que daí vem a onda do minimalismo também, né? Também aquela coisa de um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar, né? O perfil comportamental diz, mencionado aqui, saber qual é o seu perfil dominante, né? Sua característica. As formas de aprendizado, segundo a PNL. O estudo de mindset e como mudá-lo. E aqui o link daquele vídeo do João, que eu falei para vocês, ele é muito bom, né? A gente já viu aqui no primeiro dia. A importância de questões ambientais e a sua influência. Por exemplo, a pandemia. Essa constância, né? Essa influência do meio ambiente deixou muita gente deprimida, sem trabalho, sem sonhos, sem esperança. Quando tudo deve ser superado por nós, devemos atuar além da circunstância, né? Os fatores da personalidade, os hábitos e como afetam a produtividade, né? Tem hábitos que não deixam você ser mais produtivo, né? Busca de propósito e motivação, entre outros. Estudam tudo isso para combater a procrastinação. Aqui eu já vou entrar, para a gente parar de procrastinar, no tema da metodologia que eu uso, né? E como a gente consegue otimizar o tempo. Ah, eu queria tanto estudar inglês, espanhol, português, mas demora tanto. Ai, mas é tão caro. Ai, mas, nossa, demora tanto tempo. Preciso me esforçar tanto, que preguiça, eu vou procrastinar, né? E aí chegou o momento que eu estou colocando nas suas mãos uma oportunidade de fazê-lo mais rápido, mais otimizado, digamos assim, no método que você não conhece, em vez de fazer um, colocar três. Corrigir seu português, fazer o espanhol e o inglês tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, depende de você tomar a decisão. Nós trabalhamos por associação, que lhe permite aprender muito mais rápido do que simplesmente decorando vocabulário solto, né? Como muita gente faz. Tem muito vídeo de dicas. Até no meu Instagram eu comecei a fazer algum vocabulário solto. Mas isso sem um contexto não te faz fluente, né? O método de associação pode ser combinado arbitrariamente com todos os outros métodos de aprendizagem. Exemplo, a PNL pode ser combinado. Com o método de associação, você associa para cada palavra uma imagem na sua cabeça, caso, né, seja você se sinta melhor em aprender dessa forma. Este é constituído por uma associação a partir da palavra original e a palavra a ser aprendida. Por exemplo, como eu digo um urso, espanhol, um osso, inglês, a bira. Como eu digo voltar, volver, come back, return, né? Eu já sei o que significa. Eu estou relacionando. E se a isso eu mentalizo a imagem na minha cabeça, não tem como, fixa, né? Aprender uma língua estrangeira nova é questão de prática. Alguns alunos até preferem algumas associações mais variadas, como objetos que correspondem ao som da palavra estrangeira, sinônimos, marcas de produtos, nomes de pessoas conhecidas, familiares ou famosos, cidades, países e regiões, acrônimos, associação com algum dialeto que você conheça e abreviações. É muito comum que alunos me falem, eu lembro dessa palavra porque eu penso em tal coisa. Às vezes, para mim, não tem nada a ver, não faz sentido essa associação, mas para essa pessoa, essa associação faz sentido. E vocês devem ter feito assim, eu tenho muitos alunos que fazem isso. Às vezes, para mim, não tem sentido, mas para eles tem.
e ajuda a memorizar, né? Faz sentido. Então, assim, vai depender de cada aluno. E aí vem o mapa território. Que experiências ele teve para que essa palavra faça ele ter aquele objeto, aquela referência como associação, né? Vê como tudo está interligado no aprendizado? Os benefícios, né? O que você pode alcançar com o nosso método trilingue? A capacidade de compreensão de outras línguas e culturas, melhorar a sua comunicação para fazer palestras ou seminários, segurança do que você faz e do que você fala, é tudo que você precisa para falar diante de muita gente. Alcançar clientes ao redor do mundo, trabalhar de forma remota para qualquer empresa independente do país, passar no concurso ou redação do Enem, sentir-se mais confiante em contato com estrangeiros ou situações que demandem entender e atuar em outro idioma, encontrar tudo o que precisa numa só plataforma, sem precisar pesquisar no mar da internet por informação adicional, gerando confusão, cumprir o requisito de dominar outra língua para ter mestrado, conseguir representantes no mercado externo, né? Existe um portal de freelancers, acho que é o Orkana, tem um outro também, onde os freelancers publicam tudo em inglês e tem gente de todo lugar do mundo para brindar serviços de todo lugar do mundo. Como é que eles fazem isso? Entendendo uns aos outros, entendendo a necessidade um do outro, né? Então, estes são só alguns dos benefícios que fazer um curso assim pode brindar de resultados na sua vida, tá? Para maior informação, contato no Instagram, no Meeting, no meu curso de língua intensiva, tem uma página no Google, né? Você coloca lá curso de língua intensiva, ele te leva para a minha página. Tem aqui a página do Hotmart, meu e-mail de contato e meu telefone do WhatsApp Business, tá? Fico à disposição para qualquer consulta que vocês tiverem. E qualquer comentário, sugestão. Eu acredito que até as críticas fazem a gente crescer muito e adaptar o produto cada vez mais, tá bom? Sucesso é paz consigo e com o mundo, paz de espírito. Sucesso não é medido pela posição que se alcança na vida, ele é medido pelos obstáculos que você supera. E é isso aí. Eu vou abrir rapidinho aqui um outro arquivo. Né, o anterior, eu não cheguei a terminar aqui com vocês. Olha que eu coloquei um SSD aqui para ver se ele ficava mais rápido, mas... Peraí. Quero só compartilhar com vocês esse agradecimento, né? Para alcançar algo é preciso ter foco, mas tão importante quanto é o propósito, a clareza que se deve ter daquilo que se quer. O próximo passo é você, sua reputação, e o que melhor define isso é a soma de dois valores absolutamente importantes para a vida hoje: honestidade e competência. Esses ingredientes são essenciais para o êxito de qualquer profissional. E para que os dois caminhem juntos e definam quem você é realmente, precisamos também contar com a coerência daquilo que você é, demonstra ser e de como as pessoas percebem a sua existência. Avalie-se, verifique-se. O que as pessoas dizem sobre você está diretamente proporcional ao que você expõe nas redes sociais, assim como também com o que você mesmo pensa sobre si. Este resultado aí é você. Parabéns pela dedicação e comprometimento com o crescimento pessoal e profissional. Você é do tamanho dos seus sonhos. Não suba montanhas para que o mundo te veja, mas sim para que você veja o mundo, né? Para você se desenvolver. Eu gostei muito, né? Acabei escrevendo uma parte aqui também, porque é uma forma de agradecer, dizer para vocês o quanto eu sou grata por termos passado este tempo, né? Fazendo esse curso intensivo de Mind Shift, né? Com tanto conteúdo em 3 dias,
E a gente se vê amanhã ainda para tirar todas as dúvidas. Vai ser uma sessão perguntas e respostas e vou dar mais alcances para vocês nas partes também, tempo, finanças. Vamos conversar muito. Se depois de ter visto aqui vocês têm alguma colocação, estou completamente aberta, tá? Para a gente conversar. Nossa sessão vai ser pelo Instagram, na sexta-feira, às 7 horas da noite. Sexta-feira, dia 26. Deixa eu ver aqui no calendário. Isso mesmo, às 7 horas da noite, tá bom? Aguardo vocês com perguntas, com sugestões, críticas, tudo bem-vindo, tá bom? Objeções. Bom, vocês me dirão. Mas espero que vocês tenham ficado contentes e que algo do que eu trouxe para vocês tenha ajudado no seu crescimento pessoal, ok? Forte abraço e até a próxima vez. Bye, bye. Venham ser trilíngues, já são, né?